Olá, estamos ao vivo às 18h31, Mato Grosso. Estou falando, hoje nós vamos ter uma live especial com uma colega de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, em São Paulo é 19h30, a doutora Fernanda Lessa. Inclusive, tive que implorar para ela participar dessa live comigo, porque a agenda dela é lotadíssima. E eu vou hoje conversar com a doutora Fernanda Lessa sobre um tema de extrema importância que, inclusive, imagino que quem está me assistindo aqui deva estar acompanhando em jornais, principalmente, inclusive até em redes sociais, sobre a reforma tributária. Mas esse canal aqui do YouTube, tanto meu quanto da doutora Fernanda, tem o propósito de falarmos sobre holding familiar. E no que será que esse sistema de holding familiar ele vai ser às vezes afetado, prejudicado futuramente quando passar a vigorar essa proposta de emenda constitucional que vai alterar aí vários aspectos da questão tributária. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o imposto e no que ele pode influenciar na instituição de uma holding futuramente, que é o imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Então, vou chamar aqui para começar a live comigo, doutora Fernanda Lessa. Doutora, Oi, falei, como foi difícil conseguir um horário na sua agenda, não foi fácil, não. Jesus, pior que foi, hein? Não foi proposital, mas acontece. Mas graças a Deus, né? Bastante trabalho para nós duas. Mas deu certo, fiquei feliz que deu certo hoje. Então, tá, foi no momento que tinha que ser aqui. Eu dei risada na hora que você falou. Tive que explorar. Como se fosse um jornal, entendeu? É muito. Mas vejam bem, eu chamei a doutora Fernanda e não é por acaso, porque a doutora Fernanda ela trabalha também com planejamento patrimonial familiar. E a gente faz parte, inclusive, de um time chamado Time Holding Brasil, que a gente é um grupo de profissionais, advogados, contadores, a gente estuda muito sobre esse tema. Então, devido à grande experiência da doutora Fernanda, eu achei bem pertinente nós falarmos sobre a questão da reforma. Doutora Fernanda, eu só vou fazer assim algumas ponderações para a gente. E aí eu vou abrir na mesa certa esse projeto que eu tenho, eu trago esses profissionais e a gente. É como se fosse um debate, tá? Uma troca de ideias, e sempre a ideia aqui é trazer informações, principalmente para o maior número de famílias brasileiras. Esse é o grande objetivo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de ponderar, doutora Fernanda, é que as pessoas, às vezes elas veem noticiário, e tem muita, hoje em dia principalmente, é delicado você confiar em notícias, correto? Porque tem muita fake news, né? E, às vezes uma tendência política de um lado ou de outro, mas tirando toda essa paixão política, vamos falar aqui hoje, preto no branco, mais de uma forma jurídica mesmo. Olha só, tá aí, né? Já a Câmara dos Deputados já passou para o Senado a famosa PEC da reforma tributária. E eu não sei se você que está me acompanhando aqui sabe como que funciona de uma forma muito geral quando o governo ele deseja, por exemplo, abaixar impostos ou retirar impostos. No Brasil, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vige desde o ano 2000, é a Lei Complementar 110. Ela especifica o seguinte, que quando um governo ou Estado, na realidade, ele decide, por exemplo, diminuir um imposto, tem que ter a chamada compensação. Então, não, né, doutora Fernanda, não basta, por exemplo, sabe aquela propaganda política que o pessoal fala, eu prometo acabar com os impostos. Na prática, né? Não é bem assim na prática. Tem que ter a chamada compensação, correto? Então, alguns tributos que eles entendem que é da origem da base da população, tributos que incidem em alimentos, por exemplo, eles querem com essa reforma
acabar com esses impostos. Só que, para acabar com esses impostos, do outro lado vai ter que ter esse aumento, né? E, inclusive, não sei se né? A grande parte das pessoas às vezes não tem essa curiosidade, mas quando esse presidente que foi eleito, quando ele foi candidato, ele apresentou como plano de governo que haveria essa alteração tributária. Ele apontou isso com todas as letras, né? Uhum. E um imposto de extrema importância, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, é o imposto de transmissão, que se chama tecnicamente transmissão causa mortes, né? Para pessoa que vai receber uma herança, ou doação, que ele incide tanto quando a pessoa vai receber uma herança, quanto quando a pessoa vai receber uma doação. Correto, doutora Fernanda? Exatamente. Né? E aí eu já vou abrir aqui perguntando para a doutora Fernanda, para você comentar com o pessoal como que hoje funciona, né, esse imposto de uma forma geral, para o pessoal entender como que... É aquela coisa, né, Lê? Não existe almoço grátis, né? É o que você estava falando ali, dá com uma mão e tira com a outra, né? Nesse caso, está tirando imposto de um lado, mas aumentando a tributação no outro. E se você for ver ali, eles vão realmente isentar ali, de acordo com a nova proposta da reforma tributária, alguns alimentos da cesta básica, por exemplo, né? E aí vai tirar o ICMS dali? Beleza, vai vir um outro imposto estadual, que é o ITCMD, para aumentar a arrecadação do Estado de alguma outra forma, né? Porque, gente, não existe utopia nesse caso, né? De achar que a reforma tributária vai diminuir os impostos da população. Gente, não vai, né? Aparentemente pode parecer? Pode, né? Principalmente nesses quesitos aí que a gente comentou, dos alimentos e alguns outros casos de instituições, né? Mas, na prática, o Estado não pode diminuir a receita dele, né? Então, como que funciona hoje, né? Existem vários impostos, né? Alguns são municipais, outros estaduais e outros federais, né? A maior parte dos impostos são federais, são 7. E aí, município e estado tem 3 cada um, né? Só que isso só de imposto, tá, gente? Tributo, né? É gênero, imposto é espécie. Existem vários tributos, né? Contribuições, taxas e tudo mais. E aí, o que vai afetar diretamente ali na holding, a gente vai comentar aqui mais no final. É o imposto estadual, que é o ITCMD, que a doutora Letícia comentou, né? Imposto de transmissão causa mortes, que é o do inventário, imposto de herança, também conhecido como imposto da morte, às vezes, né? E o D, que no finalzinho ali, que é o D de doação, né? Então, um incide no inventário, o outro incide na doação. Ele é estipulado lá na Constituição Federal, que são os estados que têm responsabilidade sobre ele. Isso significa o quê? Que cada estado tem a sua lei estadual, estipulando como que funciona em cada estado. Então, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou, por exemplo, esse imposto ele é de 4%. Né? A alíquota máxima desse imposto no Brasil é de 8%. Né? E a gente tem uma vantagem, falo que São Paulo é um estado bom para se fazer holding. ainda olha que é favorável, verdade. Exatamente, porque a alíquota é menor, né? É 4%, enquanto a maior parte dos estados já é 8%, e ele não é progressivo, ele é fixo. Fixo, né? E aí isso daí é um benefício. Sabe uma questão que eu gosto muito sempre de pontuar, uma dúvida bem pertinente, igual a gente explicar, é 4%. É 4% sobre o valor de mercado. É bom sempre frisar isso. Então, olha que delicado, olha só. Quando vai, por exemplo, ser feito o inventário, né, de uma pessoa que deixa bens, sempre você tem que entender que aqueles imóveis que foram adquiridos há 10 anos, lá pelo valor, o valor dele histórico está lá no imposto de renda que eu adquiri por 200 mil, se ele hoje, o valor de mercado, em razão principalmente do boom imobiliário,
ele pode hoje valer, por exemplo, 1 milhão. Então, esses 4% que a doutora Fernanda fala que no estado de São Paulo, né, imagina que esse imóvel fosse do estado de São Paulo, seria sobre o valor de mercado. Isso também é uma pontuação muito importante para as pessoas entenderem, né? Como que funciona isso na prática. Então, a doutora Fernanda do estado de São Paulo, né, tem essa alíquota fixa, como ela pontuou, a Constituição Federal ela atribui a competência para legislar os estados, e aqui no estado de Mato Grosso não é da mesma forma que São Paulo. O estado de Mato Grosso se utiliza de alíquotas progressivas. Como que funciona isso? Dependendo do valor do patrimônio, ele pode ir de 2% a 8%. Então, aqui, doutora Fernanda, aplica essa alíquota máxima de 8%. E olha só, eu até mencionei esses 8%, que a previsão que tem na reforma, nós vamos falar mais sobre isso, mas tem algumas questões que são muito importantes ponderar. Olha só. Nós, brasileiros, a gente culturalmente já não gosta de pagar imposto, correto? Uhum. Aí tem gente que pode estar se perguntando, mas como assim aumentar esses 8%? Ainda não se sabe, né? A alíquota que eles vão querer aplicar, mas com certeza vai aumentar aí de forma bem drástica, né? E os estados não vão querer perder essa oportunidade. Inclusive, São Paulo pode ser afetado, né, doutora Fernanda? Já está aí com o projeto de lei em andamento para aumentar para 8 também, de forma progressiva. De forma progressiva. Sim. E aí, para você ver, né? Que aí isso que eu acho muito extraordinário, assim, bacana do planejamento, né? Porque você pode, se você comparar, né? Fazer um planejamento com deixar ir para inventário, né? No inventário, como você comentou, é o valor de mercado. Na holding, a gente tem o benefício de colocar pelo valor declarado ali dentro, né? Então, esse mesmo exemplo que você falou, você comprou um imóvel há 20 anos atrás por um valor baixinho, tem ali no seu imposto de renda as atualizações conforme as reformas que foi fazendo e tal, mas é difícil chegar no valor de mercado, né? E aí que vem a principal vantagem da holding. Ela se utiliza de um valor e o inventário se utiliza do valor de mercado, que pode ser exponencialmente maior. Depois, se vocês quiserem, eu faço comparo um cenário aqui de uma cliente. E se vocês forem ver, é normal fazer esse tipo de planejamento. Depois, se quem tiver ao vivo aqui, coloca no chat para ver se vocês já ouviram alguma situação dessas. Então, aqui em São Paulo é 4, lá no Mato Grosso é 8. Tem um outro estado que é menos ainda, que é o Amazonas, o paraíso fiscal brasileiro, né? Como que funciona? Lá é 2% essa mesma tributação. E é uma forma de planejamento, mudar o estado, né? Onde é feita a holding, onde é feito o inventário, depois eu trago uma situação aqui também, que vocês já lidaram com essa situação de ver um carro emplacado na placa de Curitiba ou Belo Horizonte? É muito normal isso, né? Porque é que o domicílio fiscal ele pode ser escolhido. As pessoas elas fazem confusão, a gente, né, tem que explicar. Domicílio fiscal atualmente é permitido que você escolha o seu domicílio fiscal em qualquer lugar, em qualquer estado brasileiro, não tem impedimento nenhum. E aí, daqui a pouquinho a gente vai comentar, né, o que prevê a reforma. Isso é uma coisa aí que pode ser afetada diretamente. Mas nesse caso, né, o IPVA em Minas e no Paraná é mais barato, por isso que o pessoal muda o carro para lá. Já aconteceu, aqui na minha cidade, inclusive, aconteceu várias vezes. A prefeitura imunizar empresas do IPTU. Se a empresa vier para cá, você fica 20 anos sem pagar IPTU. Aí a empresa muda de lugar porque é mais barato. Ou ISS. Aqui tem uma cidade muito conhecida, que é Barueri, tem um bairro forte lá, o Alphaville, que Barueri ficou muito conhecida porque o ISS de lá é 2%, é uma alíquota baixa, e é do lado de São Paulo, né?
Então, muitas empresas mudaram de cidade para pagar menos imposto. E é a mesma coisa quando você faz a eleição, se você escolhe o domicílio fiscal, né, da sua holding. Você pode mudar de lugar conforme a tributação do Estado seja mais barata. E isso pode mudar com a reforma, né? Reforma, tá. Já tá, foi nessa primeira leva aí, já estão falando de né, não poder mudar esse domicílio no caso do inventário, correto? Exatamente. Doutora Fernanda, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, comecei, né, enfim, mas não terminei assim a ideia. Nós não gostamos de pagar imposto, culturalmente a gente não gosta, porque né, dentro da nossa realidade, a gente sempre confunde com corrupção, que não tem a destinação correta e tal, tal. E aí o que acontece? O Brasil hoje, ele é um dos países aí em desenvolvimento, enfim. Hoje em dia até é uma confusão você entender o que é país de primeiro mundo, né? Antigamente era meio definido, hoje o mundo está muito globalizado. Mas nós somos um dos países que menos paga imposto para recebimento de herança. É verdade. Então, um argumento muito fácil assim para alteração dessa alíquota é essa. Países como França, Estados Unidos, eles tributam em mais de 40% a alíquota máxima. Então, esse sistema que a gente no Brasil tem se falado muito de holding, lá fora é muito comum. As pessoas elas não concentram nada no CPF. Exatamente. Então, esse cenário é uma mudança eu digo até que é uma mudança de paradigma, assim, sabe, doutor Fernando? Exatamente. É de cultura mesmo. Os Estados Unidos, se você falecer e seu imóvel não tiver um planejamento, é 40%. No Japão, acho que é 55%. Na França, 60%. É um absurdo. Muitas vezes o Estado fica com mais do que o herdeiro ficou, né? E qual que é a justificativa deles para fazer isso? A justificativa é o seguinte, você não fez nada para ganhar esse patrimônio. Você está ganhando ele de herança ou por uma doação. Então, se você está ganhando, nada mais justo do que você dividir com a sociedade, né? Essa é a analogia que eles fazem lá, né? O desenvolvimento do raciocínio deles é nesse ponto. O que acontece quando você tem uma lei dessa forma? E você muda a cultura do país, ou seja, lá nesses países ninguém mais tem patrimônio no nome de pessoa física. Todo mundo tem a sua holding ou algum tipo de planejamento que não deixe cair na mão do governo dessa forma, né? Nos Estados Unidos tem a trust, por exemplo, é uma das possibilidades, mas todo mundo lá, quando vai comprar um imóvel, compra no CNPJ, no nome da empresa, não compra mais na pessoa física, entendeu? Então, acaba que essas mudanças geram uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma mesmo. E aqui no Brasil, é o que você falou, por mais que aumente, ainda vai ser menos do que... do Chile, por exemplo, é 25%, né? No Exatamente. Chile, aqui nosso vizinho, o teto é 25%. Então, assim, de uma forma geral, o que... Vamos falar, doutora Fernanda, você já adiantou um pouquinho, mas o que prevê a reforma, se você quiser pontuar, o que prevê essa reforma? Um dos pontos tem, né, aquela questão do IBS, do IVA, né, que são o que mais é comentado na mídia, mas vamos trazer aqui para a nossa realidade de holding. O que afeta na holding, que não é tão comentado aí quando você fala de reforma tributária, né? É que o imposto hoje, ele não é progressivo para todos os estados e ele passa a ser a partir da implementação da reforma. Então, ele vai ter uma alíquota progressiva. Isso significa que o quê? Quanto mais alto o valor, mais alta a alíquota. Qual que é o limite dessa alíquota hoje no Brasil? É de 8%, né? Porém, todo mundo sabe que a gente espalha para tudo quanto é canto, né, doutora? Que existe um projeto de emenda constitucional para que esse imposto aumente para 20%. E existe a possibilidade disso acontecer. Né? Não existe ainda a estipulação dessa progressividade, porque ela vai precisar de uma lei complementar para regular ela, mas vai ser diferente do que é hoje. Então, isso pode fazer
com que a holding fique mais cara, né? Vai ser mais barato do que seria o inventário? Ainda assim, com certeza, mas não vai ser tão boa quanto é hoje, né? Então, isso daí é uma coisa que afeta diretamente as pessoas que têm intenção de fazer um planejamento patrimonial aí. Então, hoje, quem fez holding ou quem vai fazer nos próximos tempos, antes de entrar em vigor, sai na frente, né? Saia em disparada, porque vai ser necessário. Ó, o Pedro Machiori está aqui acompanhando a live, ele é nosso cliente, então o Pedro ó, já está sossegado. Tá pleno. Tá resolvido. Prazer tê-lo aqui, viu, Pedro? Então, você pontuou, mas acho que seria interessante até falar sobre a questão do domicílio fiscal do falecido, doutora Fernanda. É verdade. Isso é uma coisa que agora também vai ter, né? E aí vem uma coisa que vai cair por terra a partir do momento que foi implementada, né? Então, hoje, como que é a regra? Onde que deve ser feito o inventário? A pessoa pode escolher onde vai ser feito o inventário. Tem uma regra que é onde tem o imóvel, aí o imposto deve ser pago nesse local do imóvel, né? No estado que tiver. Mas hoje, por exemplo, bens móveis, né? Que você cotas sociais, veículos, você pode fazer onde você quiser esse inventário. Então, se eu quiser fazer lá no Amazonas, que é mais barato, eu posso. É permitido. Exatamente. Com a reforma, isso não vai ser mais possível, porque aí, obrigatoriamente, o inventário vai ter que ser feito no domicílio fiscal da pessoa que faleceu, né? Então, hoje tem uma estratégia que é o seguinte: tem a pessoa que tem imóveis e por algum motivo não pode entrar na holding, assim, não pode fazer a doação, não pode concretizar o planejamento como um todo. Infelizmente, um pedacinho, pelo menos, vai passar por inventário daquele imóvel que não pode ser doado para os filhos. E aí, o que a gente faz? A gente cria uma empresa e coloca o imóvel e aquilo vira cotas. Tá no nome do pai, não pode ser doado para o filho? Tudo bem. Mas quando for necessário fazer o inventário, eu posso mudar o estado e fazer na onde seja mais barato, né? Então, por exemplo, Minas eu acho, é um estado que tem uma tributação maior do que São Paulo, né? Aí sempre tem, né? Minha mãe, por exemplo, tem casa em Minas e mora aqui, né? Aqui é mais barato, faria aqui, né? Então você pode escolher. E se ela pegar o imóvel que está lá em Minas, hoje, sem planejamento nenhum, ela teria que pagar o imposto lá em Minas. Agora, se fazendo assim, se ela não puder finalizar uma holding, transforma aquele imóvel em cotas, aí eu posso fazer as cotas, o inventário das cotas onde eu quiser, porque as cotas são bens móveis, né? E isso vai cair por terra com a reforma, não vai dar mais para fazer isso, porque agora vai ser ordem, né? Que seja no domicílio fiscal da pessoa falecida. E aí também é outra possibilidade, só que só dá com planejamento, gente. Não dá para fazer, tipo, depois que já aconteceu o falecimento, é mudar o domicílio fiscal da pessoa antes, né? Você quer evitar um inventário custoso, mas também não quer fazer uma holding, muda seu domicílio fiscal, né? Para um lugar que seja mais vantajoso. Como a doutora Letícia falou, ele é eletivo, né? Você pode escolher onde que vai ser o seu domicílio fiscal. Então, isso daí é uma vantagem muito grande quando você age com antecedência e faz planejamento, né? A holding, muitas vezes, ela não resolve tudo. Às vezes não dá, sabe? Às vezes tem situações internas da família que impedem, sabe? E aí a gente tem que pensar em outros tipos de planejamento. Então, fazer essas ponderações é muito bacana, né? E tem uma última ponderação que, né, relevante aí com relação à mudança da reforma, que é a parte de começar a cobrar o ITCMD, né, o Imposto da Herança, das pessoas que não são residentes no país, né, que são brasileiros que moram no exterior, ou então que estão fazendo o seu inventário no exterior. Isso vai
afetar diretamente também a parte do inventário, principalmente das offshores, né? As conhecidas offshores, que são empresas em outros países, né? É como se fosse uma holding em outro país, né? O objetivo da offshore, entre outros, um deles, né, é evitar realmente o inventário também, ou pelo menos ter uma tributação mais reduzida. Nesse caso, se isso vingar, né? Porque, sinceramente, eu não sei se vai rolar, porque se hoje isso dependeria de uma lei complementar e essa lei não existe até hoje para regular esse tipo de situação. Por quê? Porque pode haver conflito de interesses entre países, né? Então, isso daí pode gerar ali faíscas entre governos, entre a liberdade de cada um, né? Uma bitributação, eventualmente, tributa lá naquele país, tributa aqui no Brasil também, né? Então, assim, a gente não sabe como que vai ser a fiscalização disso na prática, né? Vai depender muito, sei lá, de acordos internacionais entre países, eventualmente de integrações entre sistemas também, né? Isso a gente sabe que a cada dia que passa, os sistemas estão cada vez mais integrados, então cada vez mais difícil de esconder ou de querer. Cada vez mais complicado, com certeza. Por isso que a gente fala, quem não pensa nesse planejamento, só fala, vou construir patrimônio, ele não pensa no pós, assim, ele acaba. Tem vários aspectos, né? Por exemplo, você vê a surpresa das pessoas quando elas começam a investir em bolsa, em ações, não sei o quê, e elas não param para pensar, né, no efeito disso depois. Falo sem um planejamento, né? Exatamente. Então, tem vários aspectos. Você viu que o João Gamboa perguntou, doutora Fernanda, compensa eu fazer a holding hoje? Compensa fazer para ontem, João. Certeza. João, a gente estava comentando aqui justamente essa situação, né? Até brinquei com o Pedro aqui. O Pedro já tem holding, ó, ele é nosso cliente. Para ele já está resolvido. Para quem fizer a sua holding, né, concretizar ela antes da vigência dessa reforma, você também está no céu, né? Então o momento de fazer holding é agora, porque depois, infalivelmente, fatalmente vai aumentar a tributação, né? Vai ainda, quando isso acontecer, né? Concretizou a reforma, está em vigor. Vai ser mais barato que o inventário ainda? Vai, né? Mas vai ser mais caro do que é hoje. Então, quem faz hoje está aí saindo na frente mesmo e tirando vantagem, né? E se for pensar, João, o que acontece? Os políticos, né, o pessoal que está aprovando essa reforma, está em tramitação ainda, a gente sabe, mas existe uma tendência aí, né? Eles já têm holding, né? Então isso não é uma preocupação deles mais, porque para eles já está resolvido. A preocupação vai ser para o futuro, para as pessoas do futuro, né? Porque para eles já está resolvido. Mudando a reforma ou não, não vai mais afetar, porque já fez, né? Então quem já está ali concretizado está mais garantido. Eu vi uma palestra que o Ciro Gomes deu na CDL de Fortaleza. No YouTube hoje tem tudo, né, doutora Fernanda? Uhum. Assim, igual eu sempre pontuo, gostando, não gostando do Ciro Gomes, enfim, ele sabe muito de tributo, é um absurdo, assim. Uhum. E aí ele falou sobre essa questão de compensação, até que eu comentei no início e tal, ele usa com muita fundamentação. Ele é um que tem holding, ele sabe que dentro da realidade dele, ele não vai ser prejudicado com relação a esse aumento na alíquota do ITCD. Ele, quando eu digo ele, é a família, né? Mas a família deles tem esse planejamento. Porque ele conhece tudo isso que a gente sempre está falando aqui em rede social, né? Ele sabe qual que é o efeito, assim. Daí entra, claro, a questão política dele, né? Ele sempre contra-atacando, mas ele sabe muito, essa questão ele sabe muito. Tanto é que eles têm, né, holding familiar. Então... Exatamente. Quase todos eles. Eu acho que assim, quem não tem ali política por falta de conhecimento mesmo, mas grandes empresários e tudo mais, esse pessoal sempre está muito bem amparado, né? E aí, esse é o nosso trabalho, né, Lê, de levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas aproveitem dessa oportunidade
o quanto antes que seja tarde demais, né? Óbvio que a gente sempre vai estar aqui para ajudar, para fazer um planejamento, porque esse é o nosso trabalho. Mas a gente está num momento de oportunidade muito alto, né? Que como se fosse uma corrida contra o tempo, né? Até o João, que MDC Melo perguntou aqui, né? Quando a reforma vai entrar em vigor? Ela tem aí o Melo, né? Um prazo de cadência vai ser progressiva, né? Entre 2026 e 2031, se eu não me engano, ela vai começar a ser implementada e dali para frente vai ser definitiva, né? Vai ter um período de transição. Então, antes disso, a gente tem que fazer. Existem alguns modelos de holding mais complexos que elas demandam tempo, muitas vezes mais de um ano, né? Sim, com certeza. A Você tem gente que regularizar imposto de renda, regularizar imóveis, né? Porque quando tá tudo certinho, aí é o melhor dos mundos e, né? Assim, o costume é 6 meses, 9 meses, enfim, se tiver tudo ok, né? Mas se tiver que organizar algumas coisas, às vezes pode demorar mais tempo. Isso é verdade. Exatamente. E aí é o tempo que a gente precisa, né? Antes que comece a entrar em vigor essas coisas. Porque até você fazer, né, a sessão de viabilidade que a gente faz, os projetos de holding, análise da família e tudo mais, até você chegar nesse momento de escolher, é essa holding aqui que eu vou executar, aí passar a implementar, vai um tempinho, mais o tempo de execução da holding, então a gente está aí numa oportunidade boa de tempo, né, de realizar esse sistema antes que haja o aumento desse imposto aí da doação, né? A pessoa está identificada como M também fez uma pergunta, achei bem coerente assim em responder. Os imóveis que fizeram a doação já, você viu? Não precisa entrar na holding, correto? Se não for sua vontade, seu objetivo, né? Na verdade, quando você doa, você já não é mais o proprietário, né? Então, se os filhos, por exemplo, você doou para os filhos, e seus filhos não permitirem, né, que integralize com esse imóvel, que entre esse imóvel dentro da holding, mas não é necessário. A pergunta é essa: não é necessário. Aí só faz os imóveis restantes, correto? Isso mesmo. Não é obrigatório colocar tudo dentro do sistema. Né? Exatamente. Tanto a gente sempre gosta de enfatizar que é um planejamento, né, doutora? Se já foi destinado os imóveis com doação, né? Exatamente. A sucessão ali já foi feita, né? Então tem que ver o motivo pelo qual ele entraria numa holding, né? De repente, por exemplo, aconteceu hoje, uma cliente que eu atendi. Ela recebeu uma parte e a outra parte ela queria doar para os filhos dela. Daí é uma opção, né? De tipo, entrar na holding, mas vai haver a doação para o neto, no caso. E também é uma forma de você voltar a ter controle sobre o seu patrimônio, né? Porque quando você faz a doação, se você quiser vender, né? Você vai precisar da assinatura do seu genro, da sua nora e dos seus filhos. Então você acaba perdendo um pouco a liberdade. Se isso for do seu interesse, né? Eu quero voltar a ter liberdade sobre o meu patrimônio para eu poder vender, me desfazer dele a hora que quiser. Aí pode ser uma possibilidade colocar ele dentro da holding, né, com a anuência dos filhos que receberam ali, né, eles vão colocar para dentro, e depois, quando fizer a doação para os netos, estipula o usufruto para a senhora ou para o senhor, né? E aí você volta a ter poder de fazer o que quiser vender, alugar, doar para outra pessoa, daí você consegue. Mas lembrando sempre que precisa que todo mundo esteja de acordo, né? Não dá para obrigar, na holding é consensual, né? Não dá para obrigar ninguém a nada. Então tem que ser muito bem conversado, né? Eu sempre falo que a gente traz para o agora discussões que teriam só depois, né? Então isso evita muito conflito, né? Porque os pais conseguem estipular a vontade em vida.
né? Depois da ausência dele, não consegue mais. Então, tudo que poderia dar uma brechinha ali para discussão, você já está resolvendo já, né? Infelizmente, isso acaba que você tem que conversar sobre assuntos desagradáveis, né? Mas é necessário para evitar um mal maior futuramente, né? Com certeza. Doutora Fernanda, para o pessoal entender assim um pouco em números, a gente podia compartilhar para vocês entenderem que a reforma tributária prejudica o imposto na venda do imóvel que está na holding. A gente está enfatizando aqui, Emília, na verdade, o contexto é o ITCD, que é o imposto que você paga para constituir a holding. Agora, eu acho que você está perguntando sobre imposto de renda, sobre ganho de capital, será que é isso? Na venda do imóvel? Bom, na reforma tributária, eu desconheço que tem alguma coisa nesse sentido. Imposto de renda sobre ganho de capital. Ainda, né? Porque diz que vai ter algumas etapas aí. Ainda não tem nada sobre imposto de renda sobre ganho de capital. Exatamente. A reforma, ela passou pela Câmara, ela vai para o Senado, depois ela volta e vai para o presidente mesmo, né? E nesse vai e volta, pode ter mudanças ainda. Alterações. Exatamente. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Uhum. Então, nós vamos só já enfatizando que a gente está falando sobre o ITCD, que é o imposto que você paga ou não paga, dependendo de como você vai fazer isso, qual a estratégia que vai ser usada, ou vai pagar uma alíquota maior, como a doutora Fernanda pontuou, no momento de instituição da holding, correto? Desculpe, até te cortei, doutora Fernanda. Não, imagina, a Emília perguntou aqui, exatamente. Emília, se quiser voltar um pouquinho na live, a gente explicou tudo que a reforma vai afetar dentro de uma holding. E especialmente o ITCMD, que ela perguntou aqui, né? Muda o ITCMD? Muda, viu? E afeta diretamente o benefício da holding. Não necessariamente não. Com certeza não vai ficar tão ruim quanto seria na pessoa física, mas vai ser pior do que é agora. Depende do estado, viu, Emília? Aqui é ITCD no Mato Grosso, ITCD. Muda a nomenclatura conforme o estado, mas é o mesmo imposto, tá, Emília? ITCMD, ITCD, ITMD, é tudo mesmo. Tem um na Bahia, eu acho que é ITMD na Bahia, não é? Acho que é. Tem vários, mas todos eles são o imposto que incide na herança e na doação. Tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui para eu mostrar um caso prático, tá? De uma cliente que a gente atendeu. Não tenho, só tem valores aqui, tá? Não tem os nomes. Mas esse daqui é uma comparação de uma das formas de se fazer holding, né? Então, aqui a gente compara o inventário com esse modelo básico, né? Então, no inventário, vai levar em consideração o valor de mercado, que era 12 milhões o valor de patrimônio dessa senhora. E no valor do imposto de renda dela, estava 7 milhões, né? Então, na holding vai ser levado em consideração o valor declarado no imposto de renda, já no inventário o valor de mercado. No inventário vai ter o cartório de notas, 36 mil só para fazer a escritura de inventário dela. Olha que absurdo, muito dinheiro. Na holding não tem esse custo com cartório de notas, mas tem o custo aqui com a junta comercial, né? Que são algumas taxas que tem lá dentro, mais o custo com o contador, né? Então, esses 2.400 e esses 3.150, eles substituem esses 36 mil. Então, só aqui, logo de cara, já dá para ver que deu uma economia bacana com relação ao que teria de custo com cartório. As certidões também diminuem aqui, ó, de 1.487 para 357, tem uma redução boa. O cartório de registro de imóveis, ele também cai de 66 mil para 51 mil. O imposto da herança, né? Aqui no inventário, ó, seria de 774 mil reais. Se fosse numa holding, de 304 mil.
Isso hoje, né? Com a reforma, isso daí pode dobrar. Dobra no inventário e dobra na holding, né? Então, se aqui é 770, ficaria mais de 700 não, 774, ficaria mais de 1.400.000, e na holding passaria para os 700 e pouquinho. Então, consequentemente, aumenta. Essa é a grande diferença que vai pegar na holding, entendeu? Vai ficar mais caro na pessoa física e mais caro na holding. Então, se você fizer hoje, você garante a lei de hoje, né? Então, doutora Fernanda, olha só, você está dando exemplo do estado de São Paulo, né? Você sabe o que muda aqui? Se esse inventário, né, ele fosse extrajudicial, não judicial, extrajudicial, o cartório de notas aqui é bem barato, só que, em compensação, ia incidir essa alíquota aí progressiva, claro, mas em 8%, entendeu? Então, né? Ficaria bem caro. Tira de um lugar, mas aumenta no outro, né? Entendeu? Com certeza ficaria mais caro que em São Paulo, porque imagina, né? Daria uma diferença aí bem gritante de... Estou fazendo uma conta ruim, mas mais ou menos uns 600 mil a mais. Exatamente. Seria o dobro de imposto, porque aqui é 4, aí é 8, né? 1.400.000. Mas daí diminuiria do cartório lá em cima. Se fosse extrajudicial. É diferente, mas eu achei interessante. O MDC Mello, ele está com essa dúvida. Eu acho que ele até colocou antes. Acho importante a gente responder. Como que é feito o valor final? Olha só, vamos lá. Eu posso explicar, doutora Fernanda, tranquilo? Claro, fica à vontade. Quem faz a avaliação é a Secretaria de Fazenda do Estado, onde que está tramitando esse inventário, tá bom? Então, quando, por exemplo, é feito de forma judicial, às vezes você, como inventariante, vai lá e fala, esse imóvel aqui vale 1 milhão, mas não é você quem vai falar esse valor. Você usa ali como estimativa, às vezes, né, pergunta ali para um corretor, porque o IPTU também muitas vezes não corresponde ao valor de mercado, que é uma conta lá super maluca. Enfim, pelo menos cada município tem uma fórmula, mas assim, aqui é um valor estimado, mas não é o valor de mercado. O valor de mercado é uma coisa, valor venal é outra. As pessoas fazem um pouco de confusão. Mas quem avalia, no final das contas, adivinha quem é? A Secretaria de Fazenda. E olha, eu já que fala qual é o valor. Então, o cara que fiscaliza é o mesmo que dá o que vai cobrar imposto, entendeu? É. Consultar, mas assim, ó, a gente está falando aqui de uma forma muito despojada. Não é assim, já aconteceu um inventário que eu acompanhei, da Secretaria de Fazenda vir e falar, nossa, vale tanto, e o próprio, a gente tem que solicitar para fazer a avaliação correta. E aí isso tudo é feito de forma judicial, entendeu? Não é de forma unilateral que fala, né? Não quero ser muito técnica, mas não é você que chega a falar, eu não concordo, tá aqui, meu amigo contador tá aqui, ó. Não, aí vai ter que ter uma perícia judicial para falar, né? Uma avaliação judicial, o termo correto é uma avaliação judicial para que seja avaliado qual é o valor de mercado. É isso. Aí sabe o que acontece, Melo? Às vezes, entrar com processo judicial é tão caro quanto a diferença que está dando de imposto. Porque você vai ter que pagar advogado, você vai ter que pagar o perito dentro do processo. Custas. Então, mais as custas. Então, se o imposto assim for um pouco maior, já não compensa. Aí é aquele caso injusto, que você paga um imposto que não é devido, né? Que não, pelo menos não nessa quantia toda. Eu já peguei vários casos aqui de imóveis, bens, né, serem avaliados num valor maior do que o valor de mercado, né? E aí a única saída que tem é essa que a doutora Letícia falou. Só que dá tanto trabalho. Dá, muito trabalho. Demora tanto tempo que as pessoas às vezes preferem pagar, né? E isso realmente é lamentável,
mas é a burocracia e a forma que acontece no Brasil hoje, né? Teve um que o meu pai pegou do caso da família dele, que avaliaram um Fusca, tipo ferro velho, assim, encostado, em 23 mil reais. Né? Ele até brincou assim, vendido, tá vendido, pode levar a fazenda. Eu quero ganhar 23 mil nesse Fusca velho. Ai, doutora. Mas vejam bem, então, assim, a doutora Fernanda mostrou na tabela anterior. A doutora pode voltar com a tabela para a gente só mostrar aqui mais ou menos para o pessoal? Aí, ó, a doutora colocou ali, ó, o imposto da herança na alíquota de 4% em São Paulo, a depender dessa reforma tributária, essa alíquota, inclusive a doutora já pontuou, que já tem uma lei em tramitação aí para mudar para progressiva até 8%. Mas aí os estados eles vão poder aplicar essa alíquota máxima de até 20%. Uhum. Gente, como que eu vou explicar? Ainda não está definido se é 20%, mas vamos chutar muito baixo aqui, 16%. Eles falam de no mínimo o dobro. Então, eles querem, não é que eles querem, no início da live a gente pontuou, eles vão ter que tirar alguns impostos e para isso tem que ter uma compensação, porque o Estado ele não produz nada, ele só administra a máquina pública. E você acha que o Estado vai falar, não, a gente está ganhando muito dinheiro, está entrando muito dinheiro, muito obrigada? Não, eles vão ter que a balança. Então, vai ter que tirar de um lado e para um outro lado, entendeu? Vai ter que ter essa compensação, até porque a lei de responsabilidade fiscal obriga a fazer isso. Então, né? Nesse caso, assim, nem o melhor ou o pior governo, é a questão da lei de responsabilidade civil. Desculpa, a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, legalmente, eles têm que fazer isso. Eu vou tirar tributo aqui, eu tenho que botar em outro lugar. E, infelizmente, aí a bola da vez é a ITCMD. E exatamente. Não tenha dúvida de que vai haver esse aumento aí. Exatamente. Não existe almoço grátis. E olha, por mais que o pessoal... a gente nunca entra nessa seara política, mas olha, independente de qual governo fosse, né? Isso é uma coisa que é inevitável de acontecer, né? Naturalmente aconteceria, seja qual fosse o governo. Porque é uma tendência natural do Brasil querer se igualar aos outros países. E se é o que a gente comentou, né? Os outros países, essa alíquota é extremamente maior, né? Você comentou do Chile, que é aqui do lado, já é 25%. Então, se estiver no 8%, ainda está baixo, sabe? Se chegar nos 20%, ainda está baixo. Ainda é um dos menores do mundo, sabe? Então, se você for ver até nas justificativas das reformas, eles criarem, né, o IVA, o IBS e tudo mais, a justificativa é para se igualar aos outros países do mundo, né, onde existe um imposto único para consumo e para facilitar a tributação, né? Essa é a justificativa. Então, se eles vão por esse mesmo contexto em um lado, no outro vai ser também. Na parte de herança não vai ser diferente, né? Então, naturalmente, seja qual for o governo, vai acontecer. Até porque, gente, essa reforma é feita agora para aplicação daqui vários anos. Vai mudar de governo, pelo menos. Vai passar mais de 8 anos até ela estar vigente completamente. Já vai ser outro governo, entendeu? Então, é uma coisa feita agora para aplicar para frente. Então, vai influenciar aí, independente de esquerda, direita, centro, enfim, vai afetar todo mundo, né? E não se enganem, todos eles estão alinhados com relação a isso, justamente pelo que a gente falou. Não vai afetar nenhum deles que já tem holding, né? Vai afetar as gerações futuras aí. Tá bom? Obrigada, Rose. Pessoal, vocês fiquem à vontade, assim, as principais questões a gente pontuou aqui, né? No que isso vai refletir quando for implementar futuramente uma holding, se houver, na verdade, se houver não, vai haver alteração dessa alíquota, ela vai existir. A gente não sabe por hora pontuar se é 16%, 20%. Acho que eles ainda não têm coragem de fazer os 27,5%, né, doutora? Mas que existe lá, eu não me recordo se é uma PEC, mas eu acho que é.
Tem dois projetos que, se eles se acumularem, aí vai para 47, que um é para subir até 20, né? Que esse é com a alíquota maior que tem nos projetos existentes, e tem um outro projeto que é para acrescentar a mesma alíquota do imposto de renda, né? Que a máxima é 27,5%, às heranças. Né? Então seria 20 mais 20 até 27,5%. Então daria no máximo 47,5%. Eu também acho que não chega nisso tudo, né? Acho, né? Mas também não tenho certeza de nada. Bota minha mão no fogo. A gente ama. Mas vamos jogar aqui uma situação bem favorável de 16%. Então, no mínimo, vocês podem ter plena certeza que vai dobrar essa possibilidade dessa alíquota. Isso aí vai refletir de forma direta, né, se você decidir fazer esse planejamento futuramente, né? Pode ser que venha a ter um custo maior na constituição da sua holding. Então, isso é uma coisa que a gente queria muito assim, pontuar e começar a falar para as pessoas, para elas entenderem, para depois não falar, como dizem, quem avisa, amigo é. Né? Depois tem como fazer, com certeza. E, com certeza, os benefícios vão continuar existindo. Porém, às vezes, a janela de oportunidade que vocês têm agora, futuramente, não vai ser a mesma. Então, exatamente. É a oportunidade de fazer com o maior custo-benefício possível hoje, né? Então, aqui, assim, às vezes, né, falar, tá, que sensacionalista, não é, gente. A gente tem realmente a missão de educar, de prevenir, de planejar, né? Então, a melhor oportunidade para as famílias é agora, né? Antes que tudo isso passe a ter vigência, né? Então, aproveite, procure um profissional de confiança, se vocês quiserem estudar um pouco mais, tanto lá aqui no nosso canal do De Bem com Seus Bens, quanto no canal da Letícia, a gente come isso com farinha, né? Fala o dia inteiro, estuda e fala sobre várias formas de planejamento, muito... a gente só fala disso, na verdade. Uhum. Então... Ai. Mas eu acho que a live hoje, assim, doutora Fernanda, estou muito feliz, viu, da sua participação. Sabe que eu gosto? Que toda vez que eu faço uma live, sempre tem alguns pontos que eu acabo aprendendo bastante com os colegas. Eu gosto muito, assim, sabe? Para mim tem sido bem engrandecedor fazer essas lives, de verdade. Ai, que bom que você gostou. Mas eu sinto a mesma coisa. Toda vez a gente aprende alguma coisa, a gente sai melhor do que entrou, né? E é gostoso compartilhar esses momentos, receber o pessoal que está ao vivo aqui, responder as dúvidas, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né? E a nossa missão de vida mesmo, né? De ajudar as pessoas através do nosso conhecimento, do nosso trabalho. Hoje a gente está a oportunidade de estar aqui falando sobre holding, sobre a reforma, mas é missão de vida, então tudo que for possível eu ajudar as pessoas, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada pelo convite, Lê. Um prazer mesmo estar aqui com você. Obrigada pela paciência, por ter me esperado para fazer essa live. Doutora Fernanda, a gente é requisitada, não é fácil, não. Conseguir fazer essa live com ela não foi fácil, gente. Estou me sentindo honrada hoje. Ai, meu Deus. Pessoal, sério, muito obrigada pela audiência. Tá? Eu adorei o pessoal que fez as perguntas. É muito legal quando o pessoal interage. Obrigada mesmo. Acompanhem o canal Doutora Fernanda, De Bem com Seus Bens. Quem ainda não me conhece também fica à vontade. Podem me acompanhar no meu canal, que é Letícia Borges Reis. Esse projeto que eu tenho é o Na Mesa Certa. Eu sempre, né, quando possível, convido colegas para falar de temas que têm a ver com o planejamento patrimonial da família, especificamente sobre holding familiar, tá bom? Perfeito. Um grande abraço, doutora. Para você também, Lê. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.